São 7h27. A taxa de desocupação, a taxa de desemprego, caiu em 7 unidades da federação agora no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. A Beatriz Manfredini, ao vivo e direto de São Paulo, tem detalhes do levantamento para a gente. Bom dia, Beatriz. E se manteve estável essa mesma taxa, Colombo, nos outros 20 estados. Bom dia para você também, para a Elisângela e para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. A gente continua falando desse assunto importante, né, e desses dados que foram divulgados na PNAD contínua, portanto, ontem, sexta-feira, pelo IBGE. Dos 7 estados, né, que registraram queda na taxa de desocupação, na taxa de desemprego, quem registrou a maior queda, o maior recuo no terceiro trimestre de 2024, na comparação com o trimestre anterior, então com o segundo trimestre do ano, foi a Bahia. Recuou 1,4 ponto percentual a taxa de desemprego por lá, passando de 11,1% para 9,7% agora neste terceiro trimestre. Os outros 6 estados que registraram queda na taxa de desemprego, além da Bahia, então, que lidera aí esse ranking, foram Rondônia, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul e também Santa Catarina. As outras 20 unidades federativas do país ficaram ali no mesmo patamar, então tiveram a taxa de desemprego mantida de uma forma estável. Apesar desses números e apesar de, por exemplo, Pernambuco estar na lista de estados que tiveram queda na taxa de desemprego, ele ainda segue sendo o estado com a maior taxa de desemprego que nós temos. A taxa atual é de 10,5%. Rondônia, enquanto isso, tem a menor taxa. Importante a gente lembrar, né, que recentemente a gente tinha a taxa ali nacional de desemprego, que também foi caindo ao longo deste ano e que foi divulgada já há alguns meses também pelo IBGE e que hoje está aí no patamar de 6,5%, também registrando queda ao longo dos últimos meses. Colombo. Valeu, Beatriz. Beatriz Manfredini, ao vivo, direto de São Paulo. Quero ouvir o Diogo Daluz e o Luiz Augusto Durso sobre o levantamento do IBGE, que mostra, então, 6,4% de média de desemprego no país. É a segunda menor taxa desde que nós passamos a fazer essa contagem lá em 2012. A menor taxa da história foi 6,3%, nós estamos em 6,4%, Diogo. 6,4% é um número excelente para a taxa de desemprego. Há quem diga que abaixo de 5% já começa a ficar, inclusive, preocupante para a economia, porque começa a significar falta de mão de obra. Então, desse lado seria ótimo. O que preocupa é que os indicadores futuros e o dólar têm apontado para um crescimento da inflação e uma redução no crescimento do país. Isso pode fazer essa taxa reverter. Espero que continuemos assim, mas, por enquanto, foi principalmente a injeção de recursos feita pelo governo que chegou além do seu limite, que fez crescer o desemprego. Com o corte de gastos que terá que haver, mesmo que seja pequeno, no ano que vem, possivelmente o desemprego vai crescer. Também o mérito dos empresários, que tem crescido também, aumento de abertura de empresas, a tecnologia e inovação abrindo mercado para a faixa de 18 a 24 anos. Notícias positivas, lembrando que, como bem reprisou a matéria, a gente precisa olhar para os com mais idade, os idosos, lembrar da saúde mental, porque mesmo com a diminuição da taxa do desemprego, nós temos o aumento de burnout, doenças com relação à carga de trabalho muito elevado, com depressão, etc. E tudo isso tem que sempre estar no radar, porque no fundo o país, para melhorar a economia e também melhorar essas taxas, precisa cuidar dos trabalhadores. E esses que estão hoje empregados precisam também melhorar a economia. Vamos injetar dinheiro na economia, vai fazer, se Deus quiser, essa inflação diminuir, os juros também, para tenhamos dias melhores daqui para frente, até agora com os empregos para o fim do ano, que são temporários, também a economia deve só melhorar então até o final do ano.